Bom, gente, eu estou aqui com mais um vídeo de queda livre, lançamento vertical para cima e para baixo, com algumas questões aqui para deixar mais claro, certo? Como funciona a resolução desses exercícios, desses assuntos, tá? Na primeira questão aqui, a gente tem um corpo, ele é solto de uma altura de 125 metros em relação ao solo, e ele pede justamente para a gente achar o tempo que ele gasta para atingir o solo. Ora, ele diz que esse corpo é abandonado. Se esse corpo é abandonado, a velocidade inicial dele é quanto? 0, tá? Então ele sai daqui e vai atingir o solo. Como ele me deu altura e quer tempo para atingir o solo, tem que ser uma fórmula que tem altura e tempo. Em queda livre nós temos essas três fórmulas, mas a única que tem altura e tempo é a primeira. Então nós vamos usar H igual a GT ao quadrado sobre 2, onde a altura ela é 125, a gravidade ela vale 10, né, que mesmo que ele não tenha dado, o valor da gravidade é 10, T ao quadrado sobre 2. Fazendo mesmo por extremos, a gente tem 125 vezes 2 dá 250, igual a 10T ao quadrado. Cortamos aqui os zeros, então T ao quadrado é igual a raiz de 25, não é isso? Então T é igual a 25, então T é igual a raiz de 25, que vale 5 segundos. Tá? Então quer dizer que o tempo gasto para sair desse ponto e atingir o solo é um tempo de 5 segundos. E isso na queda livre, tá? Esse corpo ele não foi arremessado, ele caiu em queda livre. Tá? Então essa é a diferença da queda livre para o lançamento vertical para baixo. Quando é lançado verticalmente para baixo, essa velocidade inicial é diferente de 0. Mas aqui, como ele caiu em queda livre, a velocidade inicial é 0. Então o tempo gasto para atingir o solo foi um tempo de 5 segundos. Beleza? Então, para percorrer essa altura, ele gastou 5 segundos. Na segunda questão, ele diz que o tempo de queda vale 4 segundos e que esse corpo foi abandonado de uma determinada altura e atingiu o solo. Aí, nesse caso, ele pede a altura. A fórmula que envolve altura e tempo é essa aqui, ó. H igual a GT ao quadrado sobre 2. Como eu quero a altura, então H igual a gravidade, que a gente sabe que é 10. O tempo vai ser 4 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. 4 ao quadrado quanto é, né? 16. Então 10 dividido por 2 dá quanto? 5. 5 vezes 16 dá uma altura de quanto? De 80 metros, tá? Uma altura de 80 metros. Então o corpo que é abandonado dessa altura aqui e gasta 4 segundos para atingir o solo, então a altura em questão aqui vai ser uma altura de 80 metros, beleza? Na terceira questão, ele diz que esse corpo ele foi lançado de uma altura de 2 metros, subiu e atingiu o solo. Ele quer saber quanto tempo ele gastou para fazer esse percurso e atingir o solo, saindo com uma velocidade inicial de 3 metros por segundo. Isso é um lançamento vertical para cima. A gente sabe que no lançamento vertical para cima nós temos 3 equações aqui, ó. 3 equações, tá? Dessas 3, a única que envolve altura e tempo é a primeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque na questão ele quer o tempo para atingir o solo, mas deu altura e deu velocidade inicial. Então, para a gente, a melhor forma para se usar é essa daqui, ó. A segunda a gente geralmente usa para achar o tempo da altura máxima, e a terceira geralmente para achar a altura máxima, tá? Então, essa daqui é o tempo que ele vai, a forma que ele vai usar para achar o tempo, para ele percorrer todo esse percurso e atingir o solo. A altura final é quanto? Como ele chega no solo, a altura final é 0. A inicial ele parte de uma altura de 2 metros, velocidade inicial é 3 e o tempo é t. A gravidade é 10, fica 10t ao quadrado dividido por 2, tá? 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Aí se liga no seguinte, passa todo mundo aqui para o primeiro membro, trocando de sinal, quem era negativo fica positivo, quem era positivo fica negativo. Equação do segundo grau da forma completa, resolvemos pela fórmula de quem? Pela fórmula de Bhaskara, tá? Então, Bhaskara tem a fórmula que nós vamos usar aqui em questão, é essa aqui, ó, T é igual a menos B, que é esse cara aqui, ó. O B a gente sabe que é menos 3, então fica menos 3, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o 4, que é da fórmula, o A, que vale 5, e o C, que vale menos 2. Sobre 2 vezes A, que é quanto? Que é 5. Esse menos aqui, ó, menos com menos fica mais, fica 3 mais ou menos. A raiz de menos 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 5, 20, vezes menos 2, 40. Somando 40 com 9 dá 49, então 3 mais ou menos a raiz de 49 sobre 10. Raiz de 49 é 7, então fica 3 mais ou menos 7 sobre 10. O telinha com valor positivo, então fica 3 mais 7
é igual a 10 dividido por 10, que vai dar quanto? 1. E 3 menos 7 vai dar menos 4, que dividido por 10, ele vai dar quanto? Menos 0,4, tá? A gente tem que estar atento, porque a gente não trabalha com tempo negativo, tá? A gente só trabalha com tempo positivo. Então, por isso que esse tempo aqui ele foi eliminado, não interessa pra gente. Ele só ia interessar pra gente se esse tempo ele fosse positivo, mas como ele não é, não interessa pra gente, tá bom? No quarto exemplo, ele diz o seguinte, que esse corpo, ele vai ser arremessado para cima com a velocidade de 30 metros por segundo. Aí ele dá 3 afirmativas pra gente, que é que a gente diga se é verdadeiro ou se é falso, tá? Na primeira afirmativa que ele dá pra gente, ele diz o seguinte, na quarta questão, 1 segundo após o lançamento, o projétil encontra-se na altura de 25 metros. Ora, se eu tenho velocidade inicial, eu quero achar a altura, certo? Eu tenho velocidade inicial e quero achar a altura e ele me deu o tempo de 1 segundo, obviamente que eu vou para a forma que tem altura e tempo. A altura é o que eu quero achar. Como ele parte do solo, a altura inicial é 0. A velocidade ele me deu aqui inicial, que vale quanto? 30, e o tempo ele disse que é 1, tá? A gravidade é 10, o tempo é 1 ao quadrado sobre 2. Perceba que 30 vezes 1 vai dar 30, 1 ao quadrado vai dar 1, 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Então, a altura vai ser 30 menos 5, que vai dar quanto? 25. Então, essa primeira afirmativa ela é verdadeira. Por quê? Porque ele tinha dito que 1 segundo após o lançamento, o projétil se encontra na posição de 25 metros em relação ao solo. E é verdade. A gente fez o cálculo. Então, essa primeira aqui ela é verdadeira. A segunda, ele quer que a gente determine, ele diz o seguinte na segunda. 3 segundos após o lançamento, o projétil atinge a altura máxima. Lembra que eu disse que essa fórmula aqui é a fórmula usada para achar a altura máxima? Na altura máxima, a velocidade final é 0, a inicial vale 30, a gravidade é 10, e aqui é o tempo da altura máxima. Então, o tempo da altura máxima vai ser 30 dividido por 10, que vai dar quanto? 3 segundos. E ele tinha dito que, na altura máxima, o tempo seria 3 segundos. Então, essa afirmativa 2 aqui, ela é verdadeira. E a alternativa 3, ele diz o seguinte, 5 segundos após o lançamento, o projétil se encontra na posição 25 também, em relação ao solo. Vamos ver se para um tempo de 5 segundos ele está na posição 25. Usamos a mesma fórmula que usamos aqui, ó, só que o tempo ao invés de ser 1, agora é 5. Então a altura inicial 0, porque ele parte do solo, velocidade inicial 30 e o tempo é 5, fica gravidade 10, 5 ao quadrado dividido por 2. 30 vezes 5, 150, 5 ao quadrado dá 25, vezes 10, 250, dividido por 2, 125, tá? Então, 150 menos 125 dá quanto? 25 metros. Então, significa dizer que a 3 também é verdadeira. Então, nesse caso aqui da quarta questão, todas as nossas alternativas elas são verdadeiras, ok? Então, isso é um lançamento vertical para cima. Lembre-se, lançamento vertical para cima, gravidade negativa. E o quinto e último exemplo, ele é uma questão da Bahia, tá? Ele diz que um projétil é lançado do solo verticalmente para cima com uma velocidade de 40 metros por segundo, no local onde a gravidade é 10. Beleza. Aí ele diz, despesa da resistência do ar, quais as afirmações estão corretas? A 1, ele diz que o tempo gasto pelo projétil para atingir o solo é um tempo de 8 segundos. Aliás, o tempo gasto pelo projétil para atingir a altura máxima é 8 segundos. Olha, para achar a altura máxima a gente usa V igual a VO menos GT. Na altura máxima a velocidade final é 0, a inicial vale quanto? 40, a gravidade é 10 e o tempo da altura máxima. Então, isolando, a gente corta o 0 com o 0, quer dizer que o tempo da altura máxima vai ser quantos segundos? 4. E ele tinha dito que era 8 segundos, então a primeira ela é falsa, tá? A segunda ele diz, o projétil atinge a altura máxima de 80 metros em 4 segundos. Vamos ver se isso é verdade. Vamos calcular a altura máxima para um tempo de 4 segundos. Usamos a fórmula da altura em função do tempo. A altura inicial é 0, velocidade inicial 40 e o tempo é 4. Gravidade vale 10, o tempo é 4 ao quadrado sobre 2. 40 vezes 4, 160. 4 ao quadrado dá 16, dividido por 2 dá 8, que multiplicado por 10 dá 80. Então a altura máxima vai ser uma altura máxima de quanto? De 80 metros. Como ele disse que a altura máxima era de 80 metros para 4 segundos, então a segunda ela é verdadeira. A terceira ele diz o seguinte, a altura máxima atingida é de 160 metros. A gente já fez o cálculo da altura máxima, já descobriu que ela é 80 metros.
Então a terceira automaticamente, não precisa nem fazer cálculo, é falsa. E a quarta e última ele diz, a altura máxima atingida pelo projétil, aliás, perdão. Na quarta ele diz, o projétil permanece no ar durante 8 segundos. Olha, ele gastou quanto para subir? Para atingir a altura máxima? 4 segundos. Então ele gasta quanto para descer? 4 segundos. Então o tempo dele de permanência do ar, o tempo que ele vai estar no ar, que é o tempo total, é a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. Então, tempo de subida 4, tempo de descida 4, então o tempo total dá 8 segundos. E ele tinha dito isso, então essa quarta aqui ela é verdadeira, gente. Tá? Então tá aqui mais exemplos sobre lançamento vertical para cima e queda livre e as suas respectivas formas. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Deixa um recadozinho aí, um comentário no canal e a gente vai postar outros vídeos mais para frente envolvendo questões de vestibular. Eu já tinha dito isso anteriormente e repito, a gente vai repetir com questões de vestibular, tá ok? Então fica aí a dica sobre essas questões, qualquer dúvida deixa um comentário aí, não esquece de deixar o seu like e fica aí atento aos próximos vídeos na segunda ou terça-feira, tá certo? Há uma vez ou outra que a gente coloca na quarta-feira, mas geralmente é dia de segunda e terça, tá bom? Um abraço para todos, eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês.